A ideia dessa série de vídeos é extrair das partidas que analiso toda semana apenas uma fase do jogo, um momento, uma ideia, um padrão de jogadas ou um conceito. Esse é o meu ciclo de estudos da bola. No final de semana, o Atlético Bilbao foi muito bem para vencer o Atlético de Madrid em casa, em um jogaço do Nico Williams, e hoje o vídeo vai ser sobre ele. Parte 1, perfil do jogador. Nico Williams é hoje um dos jogadores mais falados da Espanha e mesmo tendo renovado o contrato agora no começo de dezembro de 23, ainda é dado como um provável reforço para o Barcelona ou Real Madrid no próximo verão europeu, porque se especula que a cláusula de rescisão tenha se mantido baixa em relação ao que ele vem jogando, ficando no valor de 50 milhões de euros. Mas como assim esse valor é pouco? Nico Williams é quase tudo que se sonha de um ponta hoje no futebol. Ele tem bom drible, cria muitas jogadas, sendo líder de assistências na Liga, hoje empatado com o Savinho, carrega muito a bola para frente, carrega muito a bola para dentro da área e principalmente se movimenta muito bem dentro da estrutura montada pelo técnico Ernesto Valverde. Atenção então na estatística de passes progressivos recebidos por 90 minutos, ali marcando em 10.94, não só por questão de quantidade, mas também da qualidade dessas corridas. Apesar do golaço contra o Atlético de Madrid, ele não é um goleador nato. Marcou 3 gols em 15 jogos, um bom número, mas que não é excelente ainda. O negócio dele é mais o cruzamento. Ainda que ele cumpra um papel importante nas bolas paradas do seu time, foram 81 cruzamentos no campeonato, o que deixa ele como o 7º jogador que mais cruzou em toda a La Liga, sendo o 3º entre os jogadores de beirada, e certamente o que faz com mais qualidade entre esses jogadores que jogam na ponta. Descrito como ponta esquerda, ele vem sendo escalado realmente nessa posição, mas o interessante é que ele se movimenta bastante entre os corredores, além de poder trocar ocasionalmente de lado. Parte 2. Mobilidade entre os corredores. Talvez os princípios táticos que são mais bem executados de forma evidente pelo Bilbao sejam os de compactação e manutenção das unidades ofensivas e defensivas. Avaliando primeiro sem bola, o Atlético de Madrid foi incapaz de avançar com qualidade e criar oportunidade contra a marcação do Bilbao, que na maior parte do tempo se manteve alta e compacta, estruturada em 4-2-4, em bloco médio e alto, por vezes com o Nico Williams recuando um pouco para cuidar de Llorente mais de perto, e também baixando no 4-4-2 quando necessário. O Atlético de Madrid girava a bola e não conseguia nada. Na partida inteira, foram apenas 7 chutes, e até o minuto 70, já com o time perdendo por 2-0, eles não tinham sequer chutado de dentro da área. Só foram conseguir alguma coisa naquele abafa do final de jogo. Essa estrutura do 4-2-4 também foi constante ofensivamente, com jogadores ocupando diferentes corredores, mas sempre muito próximos. Dessa forma, por poucos momentos o time atacou com os 2 pontas na amplitude, pisando na linha lateral, consequentemente com o time mais espaçado. A estrutura mais frequente era um jogador no corredor externo, um no corredor interno próximo, um no corredor central e outro no corredor interno distante. Geralmente eram os 4 da frente, mas o lateral tinha a opção de ultrapassar no corredor externo, que movia o jogador que ocupava aquele espaço para o corredor interno. E o interessante de observar no jogo foi mesmo esse padrão de movimentação do bloco em largura. Se um ponta se movia do seu corredor interno para o corredor externo, o resto da linha acompanhava e pulava uma casa junto. As melhores jogadas ofensivas seguiram também esse padrão na circulação de bola, com o jogador do corredor interno atacando o corredor externo e cruzando, ao mesmo tempo que o jogador do lado oposto se aproximava e pisava na área. E o Nico Williams consegue fazer isso de forma muito efetiva, porque além de muito rápido, ele costuma se antecipar bem, compreendendo o padrão da jogada ainda na origem, lendo bem a jogada. E nessas corridas ele pode sinalizar perigo, mesmo quando a bola não é para ele. Somado às boas rotas de corrida, mudando de corredor para cruzar ou finalizar, ele dribla muito bem, e o time adversário às vezes é obrigado a parar na violência. Assim ele conseguiu um pênalti ainda no primeiro tempo, se antecipando, se movendo de um corredor para o outro, querendo driblar. Pênalti esse que acabou perdido pelo Sunset. É evidente então como ele não é um ponta que joga preso na linha lateral, que tem na movimentação um dos seus maiores trunfos e que os toques dele não estão restritos na ponta. Mas é curioso notar como que nos momentos que antecedem o gol, ele parte do corredor central por causa de uma tentativa de carregar a bola para dentro, numa boa movimentação dele, alternando os corredores, em que a jogada
continua, ele fica no corredor central mesmo em determinado momento, vai voltando para o seu lugar de origem, só que o Atlético de Madrid retoma a bola em contra-ataque e como era ele que estava no corredor central, ele acaba ficando, enquanto o irmão dele, que estava na ponta mesmo, volta para recompor. O ataque adversário dá em nada, o time da casa retoma a posse e se prepara para armar o ataque. É possível identificar aqui claramente a organização dos jogadores de frente em corredores diferentes, aí que ele se antecipa, corre do centro para o meio espaço, o mesmo meio espaço que ele sofreu o pênalti, corta para o lado e chuta com o pé ruim no ângulo, golaço absurdo, contra todas as possibilidades. Foi dado na estatística que um chute nessas condições teria somente 4% de chances de entrar no gol. Houve ainda mais uma oportunidade que ele mostrou qualidade nessa corrida em direção ao meio espaço, em mais uma jogada que ele tem o mérito de se antecipar, correr nas costas do defensor, que é muito importante, finalizando para a defesa do All Black. Assim como teve outra situação que ele partiu também do corredor central, ele recebeu, fez sua graça. É importante notar aqui como o time mantém o padrão de distribuição de jogadores entre os corredores e o Nico Williams perde um gol feito, mas que seria anulado por impedimento. Tanto que essa finalização sequer contou para a estatística. Para completar, no final do jogo ele ainda jogou 5 minutinhos na ponta direita, com muita naturalidade, após a substituição de Iñaki Williams, seu irmão. E ainda deu tempo de fazer uma graça, quando na jogada de mudança de corredor, o Bilbao quase fez 3-0 na subida do lateral Yuri para completar a distribuição de jogadores entre corredores diferentes, com o Nico já entrando na área também, ainda que a bola não fosse para ele no final. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter visto tudo até o final. Valeu!